Boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada. Não importa a hora em que você esteja escutando esse bendito culto no lar, que é o culto do Evangelho da Noite, agora individualizado em cada lar sendo visitado pela equipe espiritual do Evangelho da Noite, na medida em que sintonizem com essa egrégora e que abram suas mentes e corações, que eufemisticamente me refiro como sendo portas e janelas. Mas, no culto de hoje, que é do dia... vamos colar daqui. É o do dia 11 de setembro de 2025. Nós vamos fazer a leitura inicial do livro Pão Nosso, a sua lição 179, tá? Entendamos, ai meu Deus, entendamos servindo. Tá vendo como é que às vezes que é difícil? Precisamos de luz sempre, né? Vou botar uma luz aqui para o tio poder ler a contento. Então, entendamos servindo, porque também nós éramos, noutro tempo, insensatos. Paulo, na sua carta a Tito, capítulo 3, versículo 3. O martelo realmente colabora nos primores da estatutária. O martelo realmente colabora nos primores da estatuária, no sentido de fazer uma estátua, mas não pode golpear a pedra indiscriminadamente. O remédio amargo estabelece a cura do corpo enfermo. No entanto, reclama a ciência na dosagem, nem mais nem menos. Na sementeira da verdade, igualmente, é indispensável não nos desfaçamos em movimentos impensados. Na terra, não respiramos num domicílio de anjos. Somos milhões de criaturas no labirinto de débitos clamorosos do passado, suspirando pela desejada adequação. Suspirando pela desejada equação. Quem ensina com sinceridade, naturalmente aprendeu as lições, atravessando obstáculos duros. Claro que a tolerância excessiva resulta em ausência de defesa justa. Entretanto, é inegável que para educarmos a outrem, necessitamos de imenso cabedal de paciência e entendimento. Paulo, incisivo e enérgico, não desconhecia semelhante realidade. Escrevendo a Tito, lembra as próprias incompreensões de outra época para justificar a serenidade que nos deve caracterizar a ação a serviço do Evangelho Redentor. Jamais atingiremos nossos objetivos torturando chagas, indicando cicatrizes,
comentando defeitos ou atirando espinhos à face alheia. Compreensão e respeito devem preceder-nos a tarefa em qualquer parte. Recordemos nós mesmos na passagem pelos círculos mais baixos e estendamos braços fraternos aos irmãos que se debatem nas sombras. Se te encontras interessado no serviço do Cristo, lembra-te de que ele não funcionou em promotoria de acusação, e sim na tribuna do sacrifício até a cruz, na condição de advogado do mundo inteiro, graças a Deus. Graças a Deus e graças ao Espírito Santo de Deus. Graças ao Cristo de Deus, graças ao nosso patrono, São Francisco de Assis, e sua falange maravilhosa. Graças às egrégoras da Aliança da Fraternidade do Evangelho da Noite e aos nossos guias e protetores espirituais. Obrigado, Senhor, por estarmos todos aqui reunidos nesse encontro que é um verdadeiro banquete espiritual de vibrações maravilhosas, de luz, de paz e de amor. Obrigado, Senhor, por termos sido convidados a comparecer ao amável banquete. E obrigado por termos efetivamente atendido ao convite. Obrigado por estarmos aqui aos teus pés mais essa noite para realizarmos o estudo do Evangelho da Noite no nosso lar, quando então receberemos essas caravanas espirituais das mais altas vibrações, que vão então nos beneficiar, vão trazer os bálsamos maravilhosos, sanitizar os nossos lares, ungir as nossas chagas, restabelecer as nossas desarmonias e as nossas desenergizações. Então, nosso Senhor, mais essa noite de luz, de paz e amor, queremos pedir a permissão para dar por iniciado o culto do Evangelho da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa: paz e fraternidade, e o lema de Francisco: paz e bem, graças a Deus. Então, queridíssimos irmãos, mais uma noite reunidos, a noite do dia 11 de setembro de 2025. Então, em júbilo, né, por estarmos aqui reunidos. E hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 18 de Lucas, e hoje só 3 versículos, 15, 16 e 17. Que o Pastorino, lá naquele estudo sistemático que ele faz do Evangelho, ele deu o nome de Jesus e as Crianças. É uma passagem conhecida, né, que vocês vão lembrar, né, da frase que nem sempre é a mesma, né, deixai vir a mim as criancinhas. Para você ter uma ideia da importância dessa passagem, os 3 evangelistas sinóticos abordaram, né, quem são?
Mateus, Marcos e Lucas. Tá? E em todos é basicamente a mesma narrativa, entendeu? Tanto é que Mateus gasta 3 versículos, Marcos 4 e Lucas 3 também. Mesma estrutura. E em Lucas está escrito assim, porque a gente está fazendo estudo seguindo o Evangelho de Lucas. Traziam-lhe também as criancinhas, para que as tocasse. Vendo, os discípulos os repreendiam. Mas Jesus, chamando-os, disse: deixai virem a mim as crianças, e não proibais, pois destas é o reino dos céus. No caso aqui, o reino de Deus. Tá? Quem fala o reino dos céus é o Mateus. O Marcos também fala o reino de Deus. Pois destas é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, de modo algum entrará nele. Então essa passagem ela é muito conhecida, porque as pessoas ficam ali naquela coisa terna, né? Ele está falando, né, das criancinhas, as criancinhas estavam sendo levadas a ele, né? Então, ele é uma passagem que as pessoas ficam muito enternecidas, né? E hoje em dia, como o estudo já andou bastante, né? Pelo menos nas lides espíritas, muita palestra, né? Muito estudo que todos os centros fazem, as pessoas entendem melhor essa passagem, tá? Que não é a questão, como depois alguém vai perguntar, mas eu não estou entendendo. Mas a gente, se não receber como uma criança, mas a gente vai ter que voltar a ser criança como? Será que a gente vai ter que voltar ao útero da nossa mãe e nascer de novo? Aí, essa expressão, nascer de novo, ela pode ser lida de duas formas. Então, de uma forma, alguém diria, sim, você terá que nascer de novo. Mas aí nascer de novo espiritualmente, né? De entendimento espiritual. Nascer de novo vibracionalmente. Nascer para uma outra dimensão espiritual, uma outra vibração espiritual. E não nascer de novo materialmente. Eu vou ter que voltar ao útero da minha mãe, nascer de novo. Aí materialmente é não. Até porque não tem como você fazer isso, né? Então, como uma grande parcela das pessoas nos tempos de Cristo estavam ligadas ao material, e uma grande parcela das pessoas hoje continuam ligadas fortemente ao material, então elas acabam tendo esse entendimento, né? De uma coisa que seria impossível. E aí, ele está realmente falando, mais uma vez, ele está enaltecendo características físicas e de jeito de ser, emocionais, de uma criança encarnada na Terra, ou ele está falando de uma leveza, de uma simplicidade que as crianças têm no jeito de ser, né? Que as crianças têm naturalmente.
Então, o que ele está querendo dizer? Quando ele fala, por exemplo, em Marcos, e lhe trouxeram crianças, não diz quem, mas é o povo lá do lugar, para que as tocasse. Os discípulos, porém, as repreendiam. Vendo isto, Jesus zangou-se e disse-lhes: deixai virem a mim as crianças. Não o proibais, porque destas é o reino dos céus. Vamos lembrar, o reino de Deus em Lucas e Mateus. Mas o reino dos céus e o reino de Deus são utilizados como tendo a mesma equivalência, tá? Em verdade vos digo, deixai virem a mim as crianças, não as proibais, porque destas é o reino dos céus, de Deus aqui. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de modo algum entrará nele. E abraçando-as, as abençoava, pondo as mãos sobre elas. Então é um gesto que ficou para a posteridade. E o nome da passagem que Pastorino deu para esses versículos que narram, né, esse momento de Jesus com as crianças, é Jesus e as crianças. E aí eu não sei por que fala as criancinhas, mas em nenhuma das traduções tem criancinha, tem crianças, né? E aí o que acontece? A pessoa, acordando para os valores da vida espiritual, isso eu estou falando geral, em qualquer denominação. E a pessoa então, acordou, se filiou lá a uma denominação religiosa, acordou para os valores da vida espiritual, que é um outro momento, né? Você pode dizer que é uma determinada religião, eu sou budista, mas aí você vê aquela pessoa no dia a dia e vê que não tem nada de budista no jeito dela agir. E aí isso é para a gente pensar, né? A religião é para a gente ficar dizendo que é alguma coisa. A religião é para você ficar dizendo, batendo no peito, ou repito, século XXI, ou para você aderir, mas aderir no jeito de viver. Toda religião é uma filosofia de vida. E aí você tem uma identificação, eu tenho aí uma identificação com os Sikhs lá da Índia. Aí tá. Aí você segue lá os preceitos Sikhs, mas assim, você vive como um Sikh? Do sikhismo indiano. Entende? Então não adianta você dizer que é budista, mas né, é aderido a coisas materiais, a essa beleza, né, essa estética material que faz a gente consumir coisas, né, o carro. Uma Ferrari é uma coisa linda. Mas é para você consumir assim, né? Você vai ver uma corrida, vai ver um salão de exposição, entendeu? Veja bem, isso aí é uma coisa que eu estou colocando, mas é claro que alguém vai dizer, não, isso aí a gente deve ter, cada um deve ter sua Ferrari, cada um que gosta. Né, um carro está custando mais de R$1 milhão, dependendo do modelo, né, se é novo. E aí é um valor de vida, entendeu?
Agora, dificilmente um budista que aderiu bem à doutrina vai ter uma Ferrari, embora possa admirar. Entende? Assim, a gente não está minimizando o chamamento material, né? A sedução pela beleza, pelas formas, pela utilidade, tá? É claro que sim, tem o seu chamamento, mas a gente está falando da gente resistir a esse chamamento. E aí a gente entra num outro item que é: eu vou resistir ao chamamento, mas aquilo não pode ser uma luta muito grande interna. Tá entendendo? Assim, você já sabe racionalmente que o mundo tem os seus chamamentos, mundo material, né? Que os filósofos chamavam mundo sensível, né? O mundo sensível não é que o mundo seja fraco, seja suscetível à sensibilidade. É o contrário. O mundo exerce sobre nós um chamamento aos nossos sentidos. Entende? O mundo que a gente pode tocar, a gente pode sentir o cheiro, a gente pode sentir o gosto, a gente pode sentir a textura, a gente pode ver, a gente pode ouvir. Um mundo que afeta os nossos sentidos. Entende a palavra afeta, de afeto? Eu tenho afeto por determinada pessoa. Vem lá de que você pode ser afetado pelaquela pessoa. Você é afetado pelaquela pessoa. Dependendo do que ela fale, do que ela diga, de como ela haja com você, você vai sentir alguma coisa, vai ser afetado. E aí não vai ter essa dimensão, né? Eu vou sentir um gosto ruim, eu vou sentir um cheiro ruim, eu vou ver uma coisa feia, eu vou ouvir uma coisa feia, eu vou tocar uma coisa desagradável. É lá nos sentidos, né? De um modo geral, a sua sensibilidade. Então entende quão fundo vai deixar vir a mim as crianças. Por quê? Porque delas é o reino de Deus. Ninguém vai entrar. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de modo algum entrará nele. No sentido de como é que eu recebo? Receber, aí o Pastorino até elencou, né? Como é que é isso? Como é que é esse receber? E eu achei interessante que o Pastorino, sempre muito místico, ele achou 7 qualidades do que é você receber né, esse reino de Deus, o reino dos céus, com a pureza de uma criança. Por quê? Porque a gente, quando está no mundo material, a gente vai receber já fazendo inferências com o porvir e o porvir material. E o que eu posso ganhar com isso? Por que é bom? Por que vai ser bom receber o reino de Deus dentro de mim? O que eu vou ganhar com isso? Eu vou sentir um cheiro bom? Eu vou sentir um gosto bom? Entende? Aí acabou a pureza da criança. Acabou porque eu estou linkando com o mundo material. E ali tudo que Jesus está querendo enaltecer são coisas imateriais, qualidades imateriais. É você receber sem ficar pensando, eu posso depois
aprender a fazer isso, e aí montar um curso e ganhar dinheiro. Tá entendendo o que eu estou dizendo? É você realmente receber com a pureza da criança. Quando você está lá, a criança está brincando, ela está aprendendo sobre o mundo. Ela bate o caminhãozinho, ela ouve o som que aquilo faz. E aí, se ela desmonta, ela está vendo que aquilo é constituído de pedaços menores, aquele todo. E aí ela está entendendo sobre o mundo, entendeu? Ela está configurando o mundo. Inclusive a criança cheira. Qual é o cheiro que aquele plástico tem? Principalmente depois que eu bati ele no chão. Aí ela pega e põe na boca. Aí ela vai sentir ali a sensibilidade que aquilo dá, dos órgãos dos sentidos, a textura, né? Com a mão, com a língua, e assim, tem gosto. Então ela está conhecendo, mas ela não sabe se ela vai usar aquilo o resto da vida dela. Ela está construindo conhecimento do mundo, mas não necessariamente para ganhar alguma coisa ou tirar alguma coisa do mundo. Ela está só conhecendo. Ela está só se assenhorando do mundo. Então, o que o pastorino enumerou para a gente? A humildade da criança. A criança, ela está ali para aprender, ela não acha que sabe nada. A criança não vai, principalmente primeira infância, ela não vai se arvorar a te ensinar nada. Ela já está ali para aprender e ela sabe disso. Ela sabe que ela não sabe. Mas ela não tem vergonha, ela não tem nenhuma questão quanto a isso. Ela está ali pelo contrário, para olhar para a tua cara e aprender. É essa humildade perante o mundo. Eu sei que eu não sei. Inclusive foi o que diferenciou, né? Sócrates dos outros homens da época dele, né? Dos outros filósofos e sábios. Por quê? Porque ele sabia que não sabia tudo. Todos os outros filósofos com quem ele dialogava e elaborava as questões, todos achavam que aquela comunidade ali, eles sabiam tudo. E o Sócrates reparou que assim, mas eu não sei tudo, né? Eu sei alguma coisa, eu sei o que essas outras pessoas sabem, mas eu não sei tudo. E aí ele de repente se viu falando, gente, eu sei uma coisa que eles não sabem. Eu sei que eu não sei tudo, mesmo que eu saiba muitas coisas. E aí foi ali que ele viu que ele era o homem mais sábio do tempo dele, porque ele sabia uma coisa a mais que os outros não sabiam. E o conhecimento na época era menor, você podia dominar várias áreas, né? Por isso que vocês escutam, né? O Leonardo da Vinci, ele era matemático, engenheiro, filósofo, escritor, né? Porque essas áreas todas, físico, né? Porque o saber dessas áreas era bem diminuto e você conseguia saber todo o estado da arte, tudo que se sabia naquele tempo a respeito da matemática, engenharia, arte. Então essa é a característica da humildade. O amor é a outra característica, né? Que se prontifica sempre a perdoar e esquecer as ofensas, né? A criança briga com a outra, é uma briga horrorosa, mas dali a algum tempo eles estão juntos lá brincando, fazendo alguma coisa juntos.
Não é uma coisa de você ficar ferido, ofendido, magoado o resto da vida. A ânsia de saber que está junto com esse despojamento de saber. Então, já parando para pensar, o homem fica, às vezes, melindrado se vem alguém mais novo e começa a ensiná-lo. Geralmente, quanto menos a pessoa sabe, mais melindrada ela fica se alguém vier ensinar. Porque ela tem aquela pretensão lá dos filósofos da época do Sócrates. Eu sei tudo. E, na realidade, ninguém sabe tudo. Né? Então, por exemplo, eu fiz mestrado e doutorado em bioquímica. E eu falo que a gente faz mestrado e doutorado e pós-doutorado para nos assenhorarmos da nossa ignorância. Porque você vai vendo que quanto mais você sabe de uma determinada coisa, você vai tendo noção de tudo que você não sabe das outras coisas. Porque você pode ter mais de um mestrado, mais de um doutorado, mas você nunca vai ter de tudo, né? Então, isso é uma questão para a gente pensar. Então, assim, em princípio, ser ignorante não é um xingamento. No nosso mundo é um xingamento. O problema é você ignorar coisas que você deveria saber, e também a pessoa que sabe coisas que ela deveria ignorar, né? A vida do outro, futilidades, etc. A perseverança. A perseverança, como é que é? Quando quer uma coisa, não desiste, mas usa de todas as artimanhas até consegui-la, com incrível persistência e teimosia, obtendo o que quer, às vezes pelo cansaço que causa nos adultos. Ou seja, não desistir no primeiro não, na primeira dificuldade, né? A pessoa, nós vamos adquirir essas facetas, a inofendibilidade, o perdoar sempre, 70 vezes 7, entende? A humildade de não se ofender com qualquer coisa, mas é na perseverança. É você ir tentando, às vezes você consegue perdoar o vizinho, aí depois vem um parente, aí você já não consegue, e é assim que a gente vai adquirindo essas qualidades dos que o cristão deve ter, que o Cristo veio trazer. A inocência, sem qualquer malícia, diante de quaisquer cenas e situações. Para as crianças, tudo é natural, é limpo. Mormente se são educadas sem mistérios nem segredos, pois a maldade ainda não viciou suas almas. Então eu falava no outro dia que há coisas que são ensinadas nas culturas. Então, por exemplo, na guerra da Iugoslávia, que eu tinha um amigo iugoslavo, e aí eu perguntei, eu não estava entendendo aquela guerra do início dos anos 90, do Bush pai. E aí é uma etnia, era uma guerra de etnias. Aí ele falou, não, mas essa etnia que está sendo massacrada, ela massacrou a outra há 1000 anos atrás, ela massacrou a outra. Aí eu fiquei pensando, mas como é que uma pessoa que vive hoje vai ter um ódio suficiente para ir massacrar lá os vizinhos? Eram coisas assim, eram etnias que viviam perto, e as pessoas massacraram pessoas que você convivia, que você ia ali na padaria, que você via saindo para trabalhar, e houve um massacre desses de pessoas conhecidas. Então eu ficava pensando, mas gente, tem que ser ensinado, né? Esse ódio aí
que eu vou ter com a outra etnia tem que ser ensinado, né? Que eu não tenho, eu não sei. Porque 1000 anos, mas assim, essas pessoas todas que massacraram e as que foram massacradas já morreram todas. O mundo mudou, a gente está numa outra época, aí eu vou lá fazer coisas horríveis. Não é só a discriminação, não. Não estou dizendo que a discriminação está certo, mas não é só não gostar da etnia, as pessoas fizeram coisas horríveis. Entra aí na história que vocês vão ver. Tipo, massacraram. Então, pensa bem nisso. A docilidade de deixar-se guiar confiantemente pelos mais idosos, sem indagar sequer onde vão. Isso é fantástico, né? Docilidade. Vem cá, neném, vou te ensinar aqui uma coisa. Então a gente tem que ter esse ideário. A gente tem que se aproximar do reino de Deus com todas essas características, como uma criança. Agora nós vamos passar para o passe fluídico terápico, quando nós vamos nos colocar confortavelmente, fisicamente falando, e também confortavelmente, mentalmente falando, livrando a mente de quaisquer pensamentos e seguindo os mantras que eu vou ler, e chamando essa espiritualidade para dar o passo em vocês, tá? Elevemos mais uma vez os nossos pensamentos ao Pai e confiemos. Nós pedimos ao Cristo para que possam os nossos amigos espirituais, juntamente com os protetores de cada um aqui presente, realizar através deste passe fluídico terápico o tratamento particularizado de acordo com as necessidades que cada um apresenta, que seja suavemente depositado em nosso corpo fluídico, mental e físico, o remédio advindo das camadas superiores da vida, tão bem preparados por corações amorosos para nos atender. Rogamos ainda que os benefícios deste passe se estendam aos nossos lares, envolvendo de forma carinhosa nossos familiares, parentes e amigos, proporcionando-lhes igualmente tratamento eficaz. Intimamente pedimos forças para desenvolver em nós coragem, discernimento, paciência e bom ânimo em nossa lida diária, nos colocando agora na posição de receptores abertos à boa influência do alto, alentando a nossa consciência de que somos seres oriundos e viventes no universo de Deus. Agradecemos a nossa coexistência com o nosso próximo e a atual reencarnação que nos colocou em contato com os elementos indispensáveis às nossas necessidades de evolução, rogando inspiração para que possamos aproveitar a oportunidade da mesma para exercitar o perdão e a busca sincera pela harmonização íntima, sem deixar de atender aos reclames da lei de progresso e evolução. Finalmente pedimos equilíbrio moral e emocional, inspiração nos padrões do Evangelho, para que possamos solucionar com os nossos esforços os problemas que nos envolvem, resignação positiva sem estagnação, compreensão para agir com amor, ação, sem ser subserviente, proteção, forças para manter a vigilância maior e disposição para realizarmos a nossa reforma, graças a Deus. Graças a Deus e graças ao Cristo de Deus, graças ao Espírito Santo de Deus, ao nosso patrono São Francisco de Assis e sua falange bendita. Graças às egrégoras do Evangelho da Noite e
da aliança da fraternidade e aos nossos guias e protetores espirituais. Conseguimos realizar esse culto do Evangelho da noite no nosso lar, esse culto bendito, quando fomos visitados pela caravana espiritual do Evangelho da noite, dessa espiritualidade superior, que fez a higienização dos nossos lares físicos e espirituais, que envolveu, abraçou, higienizou, reharmonizou e reenergizou. Que nós, Senhor, possamos ter também franqueado toda essa luz maravilhosa a esse bálsamo divino espiritual, aos nossos templos, que são os nossos corpos. Então, que nós possamos, Senhor, ter estado com as nossas mentes abertas, receptivas a essa espiritualidade superior, as nossas portas e janelas abertas à visita dessa pleiade espiritual. Que possamos, Senhor, energizar, Senhor, mandar um quanto de energia para todas essas lideranças espirituais, essas lideranças materiais, para essa fraternidade, essa humanidade encarnada e desencarnada, e para Gaia, o planeta Terra, que possam contar com a nossa humilde colaboração, Senhor. Jesus, que nós possamos ter um envolvimento e levar para onde quer que nós possamos ir, nas outros lugares de interação com o contemporâneo, e levar essa energia boa. Vamos fazer 30 segundos de silêncio para colocarmos as nossas demandas, inclusive por terceiros. Ao final desse culto, queremos agradecer mais uma vez essa possibilidade, essa oportunidade, e queremos pedir a permissão para dar por encerrado o culto da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa: paz e fraternidade, e o lema de Francisco: paz e bem, graças a Deus. Que tenhamos todos uma excelente semana na paz e no amor do Senhor.